Em nossa jornada para uma vida mais serena e virtuosa, a filosofia estoica nos oferece ferramentas valiosas para navegar pelas complexidades dos relacionamentos humanos. Ao invés de focar no controle do comportamento alheio, algo que está fora de nossa alçada, o estoicismo nos convida a direcionar nossa atenção para o que podemos controlar: nossas próprias percepções, julgamentos e reações. Quando se trata de identificar sinais de uma pessoa abusiva, a sabedoria estoica não nos dá uma lista de bandeiras vermelhas para aplicar aos outros, mas sim um guia interno para proteger nossa paz de espírito e nossa virtude diante de comportamentos que não estão alinhados com a razão. No cerne da filosofia estoica está a distinção entre o que está sob nosso controle, nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões, e o que não está sob nosso controle, o corpo, a propriedade, a reputação e, crucialmente, o comportamento alheio. Reconhecer o abuso, sob essa ótica, não é tentar consertar o outro, mas sim reconhecer que certas atitudes são prejudiciais à nossa própria virtude e tranquilidade. É entender que a pessoa abusiva, por mais que nos cause dor, está agindo de acordo com seus próprios julgamentos equivocados, e que a única forma de nos protegermos é cultivando nossa resiliência e nossa sabedoria. Embora o estoicismo não categorize comportamentos como abusivos da mesma forma que a psicologia moderna, ele nos capacita a reconhecer ações que demonstram falta de razão, autocontrole e respeito. Veja como a filosofia estoica nos ajuda a interpretar e responder a esses sinais. A raiva é uma paixão irracional, um julgamento precipitado de que algo terrível nos aconteceu. Quem se entrega a ela está se prejudicando mais do que a quem é alvo de sua fúria. Seu parceiro explode porque você esqueceu de comprar algo no supermercado, proferindo xingamentos. Em vez de se ofender pessoalmente ou tentar acalmar a raiva do outro, você pode reconhecer que a raiva dele é dele, não sua. Você não é a causa da raiva, mas sim a reação dele ao que aconteceu. Permaneça calmo, observe a emoção sem se envolver. Se ele não estiver aberto ao diálogo racional, você pode se afastar temporariamente para preservar sua própria tranquilidade. Pense, ele está agitado por algo que ele percebe como um problema. Minha paz não depende da raiva dele, mas da minha própria virtude. A virtude da justiça nos impele a tratar os outros com equidade e respeito, reconhecendo sua dignidade como seres racionais. Desrespeitar os direitos alheios é uma falha na razão. Seu parceiro constantemente o interrompe, ignora suas opiniões em decisões conjuntas ou não respeita seu espaço pessoal. Você pode afirmar seus limites de forma clara e calma, sem se envolver em discussões acaloradas. Você não pode controlar se ele irá ou não respeitá-los, mas pode controlar sua decisão de não tolerar a violação contínua desses limites. Pense, não está em meu controle que ele me interrompa, mas está em meu controle que eu permita fazê-lo indefinidamente. A negatividade crônica é um sinal de que a pessoa está constantemente julgando eventos externos como inerentemente ruins, em vez de focar no que está sob seu controle. Seu parceiro reclama de tudo, do clima ao trabalho, e sempre vê o pior nas situações. Você pode escolher não absorver essa energia negativa. Reconheça que a visão de mundo dele é uma escolha dele. Não tente animá-lo ou mudar sua perspectiva, pois isso está fora do seu controle. Concentre-se em manter sua própria perspectiva otimista e racional. Pense, ele vê o mundo de uma forma pessimista. Não preciso concordar ou tentar convencê-lo do contrário. Posso manter minha própria disposição. A desonestidade e a manipulação são contrárias à virtude da honestidade e da clareza na comunicação. São tentativas de controlar o outro através de meios ardilosos. Seu parceiro distorce fatos, te faz duvidar da sua própria sanidade, gaslighting, ou te culpa por coisas que não fez. Mantenha-se ancorado na realidade e em seus próprios julgamentos. Não permita que a manipulação do outro abale sua percepção da verdade. Se ele tentar te culpar, reconheça que a culpa é uma emoção que surge de um julgamento, e você tem o poder de não aceitar esse julgamento. Pense, ele está tentando me confundir. Minha mente é minha fortaleza. Eu sei a verdade, independentemente do que ele diga. A sabedoria estoica nos ensina a aceitar a ordem natural das coisas e a exercer nossas responsabilidades.
Uma hostilidade gratuita à autoridade pode indicar uma recusa em aceitar a realidade ou em assumir a responsabilidade. Seu parceiro desafia constantemente regras, regulamentos ou figuras de autoridade sem motivo razoável, apenas por rebeldia. Embora não seja um sinal direto de abuso contra você, pode indicar uma mente que resiste à razão e à ordem. Observe sem julgar. Não se envolva em ações que vão contra seus próprios princípios ou contra a lei, mesmo que o parceiro insista. Pense, ele está em conflito com a ordem externa. Minha tarefa é viver de acordo com a razão e a lei moral. Declarar assassinato-abuso como algo merecido revela uma profunda falha na razão e na virtude da justiça e da humanidade. É uma aceitação da violência e do dano ao próximo. Seu parceiro faz piada sobre violência, justifica agressões ou expressa a ideia de que alguém mereceu ser agredido ou morto. Este é um sinal grave que o estoicismo, embora focado no controle interno, nos impeliria a reconhecer como fundamentalmente contrário à razão e à virtude humana. Sua resposta deve ser a preservação da sua própria segurança e do seu bem-estar. Embora o estoicismo ensine a aceitar o que não podemos controlar, ele também nos instrui a agir racionalmente para proteger o que é mais valioso, nossa própria virtude e integridade física e mental. Neste caso, a ação racional seria buscar ajuda externa e se afastar da situação. Pense, essas ideias são contrárias à minha natureza racional e virtuosa. Minha prioridade é preservar minha segurança e integridade. Ao invés de questionar o outro, o estoicismo nos convida a questionar a nós mesmos e nossas reações diante do comportamento alheio. Meu parceiro me faz reagir com ciúmes ou possessividade, ou sinto que minha paz de espírito está ameaçada por suas ações. O ciúme e a possessividade são paixões. Se o comportamento do seu parceiro leva a essas emoções irracionais, o problema pode não ser o comportamento dele, mas a sua reação a ele. No entanto, se o comportamento dele é inerentemente desrespeitoso ou busca minar sua autonomia, a pergunta muda para: ele está agindo de uma forma que desafia minha capacidade de manter a razão e a virtude? Estou permitindo que a busca dele pelo controle afete meu próprio autocontrole? Sinto que sou constantemente pego em um ciclo de altos e baixos emocionais devido às ações do meu parceiro. A instabilidade emocional do outro não deve ser a sua instabilidade. Se você se sente constantemente em uma montanha-russa emocional por causa das mudanças de humor do seu parceiro, é um sinal de que você está permitindo que as paixões dele governem sua própria paz. Pergunte-se: estou permitindo que a inconstância dele perturbe minha ataraxia, tranquilidade da alma? Permito que meu parceiro dite minhas escolhas sobre o que vestir, onde ir ou quem ver, comprometendo minha própria autonomia e liberdade racional. Nossa autonomia e liberdade de escolha, dentro do que é moralmente correto, são essenciais para a vida virtuosa. Se você se sente coagido a agir contra sua própria razão, isso é um sinal de que sua autonomia está sendo comprometida. A questão não é se ele dita, mas se você permite que ele dite. As palavras e ações do meu parceiro me levam a duvidar do meu próprio valor ou a me afastar da minha própria virtude. Ninguém pode nos diminuir sem nosso consentimento. Se as palavras do seu parceiro fazem sentir-se para baixo, é um sinal de que você está dando poder às opiniões dele sobre sua própria autoestima. A virtude está em reconhecer seu próprio valor intrínseco, independentemente do que os outros digam. Pergunte-se: estou permitindo que a opinião dele sobre mim substitua minha própria avaliação racional do meu valor? O reconhecimento do abuso, sob uma perspectiva estoica, não se trata de categorizar o outro, mas de proteger sua própria mente e sua virtude. É um processo de autoconsciência e de vigilância sobre o que você permite que afete seu daimon, seu eu interior racional. Você percebe que está constantemente reagindo às paixões do outro, raiva, ciúme, medo. Sua tranquilidade está sendo perturbada por algo fora do seu controle. A virtude da autocontenção e da razão está sendo desafiada. É hora de fortalecer sua capacidade de se desapegar das reações alheias. Você se sente compelido a mudar suas ações ou opiniões para evitar a fúria ou o descontentamento do outro, mesmo quando essas ações são racionais e virtuosas. Sua autonomia está sendo comprometida. Você está permitindo que o medo da reação alheia o afaste da sua própria razão e do seu livre-arbítrio.
Você sente que está perdendo a clareza sobre o que é certo e errado, sendo constantemente confundido ou manipulado pelas palavras do outro. Sua razão está sendo atacada. A virtude da sabedoria exige que você mantenha sua capacidade de discernir a verdade, independentemente das tentativas de manipulação. O ambiente com o outro te impede de cultivar as virtudes: justiça, temperança, coragem, sabedoria. Um relacionamento saudável deve ser um terreno fértil para o crescimento das virtudes. Se o ambiente é tóxico a ponto de minar seus esforços para viver uma vida boa, é um sinal de que a associação não está alinhada com seus princípios estoicos. A filosofia estoica nos ensina que a verdadeira força reside em nossa capacidade de proteger nossa mente e nossa virtude, independentemente das ações externas. Ao invés de tentar controlar o comportamento abusivo do outro, que está fora do nosso controle, o estoicismo nos capacita a controlar nossa resposta a ele, a afirmar nossa autonomia e a manter nossa paz de espírito. Reconhecer o abuso, sob essa luz, é um ato de autodefesa racional e de compromisso com a nossa própria excelência moral. É um convite para perguntar: este relacionamento me ajuda ou me impede de viver uma vida guiada pela razão e pela virtude? A resposta a essa pergunta é o verdadeiro indicador. Em nossa busca pela tranquilidade da alma e pela virtude, a filosofia estoica nos oferece uma bússola inestimável para navegar pelas complexidades dos relacionamentos, inclusive aqueles marcados por comportamentos coercitivos e abusivos. Ao invés de nos perdermos na tentativa de controlar o incontrolável, as ações e intenções alheias, o estoicismo nos convida a focar no que está sob nossa alçada, nossas próprias percepções, julgamentos e reações. Quando confrontados com as manifestações de abuso, a sabedoria estoica nos direciona não a um manual de como consertar o outro, mas a um roteiro interno para proteger nossa própria cidadela interior. A filosofia estoica, em sua essência, distingue claramente entre o que podemos controlar, nossas opiniões, impulsos, desejos e aversões, e o que não podemos controlar, o corpo, a reputação, a propriedade e, crucialmente, o comportamento alheio. Ações como agressão, ameaças, humilhação e intimidação são, sob a ótica estoica, manifestações de uma mente desordenada, governada por paixões irracionais e julgamentos equivocados. Quem as pratica está agindo contra a própria razão e virtude. Nosso papel, como estoicos, não é nos indignarmos ou tentarmos mudar o outro, mas sim proteger nossa própria paz e integridade diante de tais comportamentos. A agressão e a humilhação são projeções da desordem interna do agressor. A raiva e o desejo de controle são paixões que cegam a razão. A ameaça é uma tentativa de influenciar nossas emoções, medo, para nos fazer agir contra nossa vontade. Seu parceiro, irritado, eleva a voz, o insulta e ameaça destruir um objeto que você valoriza. Em vez de reagir com medo ou raiva, que são paixões, você pode observar o comportamento dele como um fenômeno externo, sobre o qual você não tem controle. Você não pode controlar a raiva dele, mas pode controlar sua própria resposta. Evite se engajar na discussão se ela for irracional. Se a ameaça à sua segurança for real, a ação racional estoica seria remover-se da situação de perigo, pois sua integridade física é um bem preferível, não uma virtude em si, mas algo que permite a prática da virtude. Pense: a raiva dele não me atinge se eu não a convido para minha mente. Minha paz é minha, não dele. Se há ameaça, minha razão me diz para garantir minha segurança. A dor física ou emocional infligida pelo outro é um indiferente, algo que não é intrinsecamente bom nem ruim, mas preferível evitar. No entanto, a virtude da coragem nos permite suportar a adversidade, e a virtude da prudência nos orienta a evitar danos desnecessários. Seu parceiro usa sarcasmo constante ou brincadeiras humilhantes para te punir por alguma suposta falha, ou te assusta com explosões de raiva repentina. Reconheça que a intenção de ferir ou punir é uma manifestação da irracionalidade dele. Você não pode controlar as ações dele, mas pode controlar como elas afetam seu juízo de valor. Não se permita acreditar que você merece tal tratamento. A dor que ele tenta infligir não é um mal em si, a menos que você a julgue assim. Se a dor é física ou psicológica e persistente, a ação racional seria buscar distância e apoio, pois a continuidade do dano impede a prática da virtude. Pense: ele tenta me ferir,
Mas o dano real só ocorre se eu permito que a dor corrompa minha razão. Minha mente é minha fortaleza, e devo protegê-la. O ser humano é, por natureza, um ser social. A comunidade e as amizades são indiferentes preferíveis que nos ajudam a viver uma vida virtuosa. O isolamento é uma tentativa de controle, minando sua autonomia e sua capacidade de buscar sabedoria em outras fontes. Seu parceiro critica seus amigos, tenta te impedir de ver sua família ou te desencoraja de participar de atividades sociais que você gosta. Lembre-se da importância da virtude da justiça e da fraternidade universal. Suas conexões sociais são importantes para seu bem-estar e para a prática de outras virtudes. Você não pode controlar a insistência dele em isolá-lo, mas pode exercer sua autonomia em manter contato com suas redes de apoio, dentro do possível e seguro. Pense: minhas relações sociais são importantes para meu florescimento. Não permitirei que o desejo de controle dele me afaste do que é bom e justo. A ideia do ciclo do abuso, tensão, incidente, reconciliação, calma, descreve um padrão de comportamento que se repete. A repetição de comportamentos abusivos é um reflexo da persistência das paixões e julgamentos irracionais no agressor. Ele está preso em seus próprios vícios mentais. Para quem sofre o abuso, o ciclo é uma oportunidade de reafirmar a própria razão a cada nova fase. Você não pode quebrar o ciclo dele, mas pode quebrar o ciclo da sua própria complacência ou esperança irracional de mudança. Seu parceiro agride, pede desculpas, há um período de calma e depois tudo começa novamente. Reconheça o padrão sem se iludir. A reconciliação não apaga os atos passados. Não se prenda à esperança de que ele mudará, pois isso está fora do seu controle. Concentre-se em sua própria resposta a cada estágio. Na fase de calma, você pode tomar decisões racionais sobre sua segurança e bem-estar, sem ser influenciado pela ilusão de que o problema acabou. Pense: as ações dele são cíclicas, mas minha mente não precisa ser. Posso usar cada calma para planejar minha segurança e minha autonomia, sem me iludir com falsas promessas de mudança. Para o estoico, a ignorância do bem é a raiz de todo o mal. Muitos agem mal por desconhecimento do que é bom e virtuoso. Um abusador emocional pode de fato não ter plena consciência de seus vícios, mas isso não o exime da responsabilidade de buscar a razão e a virtude. Seu parceiro demonstra comportamentos abusivos, mas quando confrontado, ele sinceramente parece não perceber o dano que causa. Você pode ter compaixão pela ignorância dele, mas não deve tolerar as ações dele. Sua tarefa é proteger sua própria razão e sua própria virtude. Se a ignorância dele o leva a prejudicar você, a ação racional é se afastar. Você não é responsável por iluminar o outro, apenas por salvaguardar a si mesmo. Pense: ele age por ignorância, e isso é lamentável. Mas minha prioridade é minha própria integridade. Não sou um professor para sua alma. Os indicadores físicos e psicológicos de abuso, como trauma, dor, automutilação, humilhação e ameaças, são todos indiferentes despreferíveis, coisas que preferimos evitar, mas que não nos tornam intrinsecamente maus se o sofrermos. Se seu corpo ou sua mente estão sendo prejudicados, sua capacidade de praticar a virtude pode ser afetada. A prudência exige que você proteja seu corpo e sua mente para que possa viver uma vida virtuosa. Você nota sinais físicos de lesão em si mesmo, ou sente sua autoestima e sanidade mental sendo constantemente minadas por xingamentos e humilhações. Reconheça o dano como um fato. Não culpe a si mesmo. Sua virtude não é diminuída pelo fato de você ser vítima. A ação racional é buscar ajuda e proteção. Sua vida e sua saúde mental são os ativos mais valiosos para a prática da virtude. Pense: meu corpo e minha mente são os veículos da minha razão. Devo protegê-los para continuar a viver uma vida virtuosa. Procurar ajuda não é fraqueza, é prudência. As táticas de controle narcisistas, manipulação, exploração, gaslighting, idealização, desvalorização, isolamento, transferência de culpa, falta de empatia, são todas tentativas de subverter sua razão e sua autonomia. O narcisista busca o controle externo, que está além do seu alcance. A falta de empatia é uma falha na virtude da justiça e da humanidade.
O gaslighting é uma tentativa de distorcer sua percepção da realidade. Seu parceiro te manipula para fazer coisas contra sua vontade, te faz duvidar dos seus próprios pensamentos e sentimentos, e alterna entre te colocar num pedestal e te humilhar. Fortaleça sua fortaleza interior. Confie em seus próprios sentidos e em sua própria razão. Apegue-se à verdade e à realidade objetiva. O idealizar e desvalorizar é um truque para te manter preso, mas seu valor não reside na validação dele. Pense, ele tenta me controlar através da ilusão. Minha mente é impenetrável se eu me apegar à razão e à verdade. Meu valor é inerente, não depende da opinião dele. A Síndrome de Estocolmo, onde a vítima desenvolve uma conexão psicológica com o agressor, é um mecanismo de defesa complexo. Em situações extremas de privação de liberdade, a mente pode buscar mecanismos de sobrevivência. No entanto, o estoicismo nos lembra que nossa liberdade mais fundamental é a da nossa mente, nossa capacidade de escolher nossas percepções e julgamentos. Você se percebe defendendo seu agressor, minimizando suas ações ou sentindo uma lealdade inexplicável, apesar do sofrimento. Reconheça isso como uma possível reação psicológica a um trauma, não como uma verdade inquestionável. Lembre-se que a única coisa que realmente nos pertence é nossa capacidade de julgar. A simpatia por quem nos prejudica pode ser uma forma de tentar controlar uma situação incontrolável. Ação racional seria buscar ajuda profissional para desconstruir essa ligação e reafirmar sua autonomia mental. Pense, minha mente pode ser enganada pelas circunstâncias, mas minha razão me diz que a verdade é que o abuso é inaceitável. Devo lutar para libertar minha mente de qualquer servidão, mesmo que seja autoimposta. Os indicadores do comportamento do agressor: intimidação, minar a confiança, humilhação, ridículo, são todos tentativas de controle externo e de desestabilização da sua paz interior. A reação do agressor quando confrontado, ameaçar, intimidar, culpar, ridicularizar, é o comportamento típico de uma mente que se recusa a ver seus próprios vícios e a assumir responsabilidade. Ele tenta manipular a situação para manter o controle, projetando suas próprias falhas. Você tenta expressar seu sofrimento ou confrontar o agressor, e ele reage com ameaças, negação, inversão da culpa e te faz sentir ridículo. Não espere uma resposta racional ou uma mudança imediata. O estoico entende que a mudança real vem de dentro, e não pode ser forçada. Sua tarefa não é ganhar a discussão, mas proteger sua própria mente da toxicidade. Reconheça que a reação dele é um padrão de desordem. Pense, ele reage com paixão e irracionalidade, pois não pode ver a verdade. Minha tarefa não é persuadi-lo, mas sim me proteger da sua projeção de caos. A mudança genuína de comportamento abusivo exige um profundo trabalho interno por parte do agressor, uma reorientação da mente em direção à razão e à virtude. Isso está completamente fora do seu controle. Você vive na esperança de que seu parceiro abusivo irá mudar, mas os padrões se repetem. O estoicismo nos adverte contra a esperança irracional, uma paixão. Concentre-se nas mudanças que você pode controlar em sua própria vida. Reconheça que a mudança do outro é um indiferente, algo que pode acontecer, mas não é sua responsabilidade e não deve ser a base da sua felicidade ou segurança. Sua energia deve ser direcionada para fortalecer sua própria resiliência, sua autonomia e, se necessário, para remover-se da situação abusiva para preservar sua virtude e bem-estar. Pense, não posso mudar a vontade dele, nem posso esperar que ele mude. Minha energia deve ser direcionada para o que está sob meu controle, minha própria mente, minhas próprias ações e a garantia da minha própria segurança e paz. A filosofia estoica nos oferece um poderoso arcabouço para lidar com o abuso, não através da tentativa inútil de controlar o agressor, mas através do fortalecimento da nossa própria cidadela interior. Ela nos equipa com as ferramentas para manter nossa razão, nossa autonomia e nossa tranquilidade, mesmo diante das maiores adversidades e da irracionalidade alheia. A verdadeira vitória não está em mudar o agressor, mas em permanecer virtuoso e sereno em meio ao caos. Em nossa jornada rumo à virtude e à tranquilidade da alma, a filosofia estoica nos oferece uma perspectiva profunda sobre como cultivamos nossa própria resiliência e nos protegemos, não pela vigilância constante sobre o outro,
mas pelo fortalecimento da nossa cidadela interior. Para um estoico, no entanto, a questão não é sobre atrair abuso como se fossemos passivamente responsáveis por ele. Em vez disso, a ênfase recai sobre como nossas próprias percepções e julgamentos sobre nós mesmos e sobre os outros podem nos tornar mais vulneráveis a permitir que o comportamento desvirtuoso alheio afete nossa paz e nossa autonomia. Lembre-se, o comportamento abusivo é uma falha de caráter do agressor, não uma falha da vítima. O estoicismo nos capacita a endurecer nossa mente contra a irracionalidade alheia, sem nos culparmos por ela. A verdadeira autoestima não se baseia na opinião dos outros ou em conquistas externas, mas no reconhecimento do nosso próprio valor intrínseco como seres racionais. O julgamento de que somos inferiores ou incapazes é uma paixão, um erro da razão. Você se sente inseguro em uma nova situação social. Seu parceiro nota e faz um comentário sutil, mas depreciativo, sobre sua inabilidade. Em vez de internalizar o comentário e confirmar sua insegurança, reconheça que a opinião dele é dele, não sua. Sua virtude e seu valor como ser humano não diminuem por uma observação alheia. Sua autoestima é um julgamento interno, não uma concessão externa. Pense, a opinião dele sobre mim é um indiferente. Meu valor reside em minha capacidade de raciocinar e agir virtuosamente, e isso ele não pode tirar. Dedique-se à autorreflexão e ao reconhecimento de suas próprias qualidades racionais. A verdadeira felicidade, eudaimonia, não reside em bens externos ou na aprovação alheia, mas na virtude e na tranquilidade da mente. Depender de outros para sua felicidade ou subsistência é colocar seu bem-estar nas mãos do incontrolável. Você se sente extremamente infeliz se seu parceiro está de mau humor ou se sua renda depende inteiramente dele, o que o impede de tomar decisões autônomas. Desenvolva sua independência da paixão, aprendendo que a felicidade é um estado interno, independente das circunstâncias externas ou do humor do outro. Busque desenvolver recursos e habilidades que lhe confiram maior autonomia, seja profissionalmente ou em termos de autocontrole emocional. Pense, minha felicidade não é refém do humor alheio ou de bens materiais. Posso cultivar minha própria paz e buscar os meios que me permitam agir com mais liberdade e propósito, sem depender excessivamente de algo ou alguém externo. A culpa é uma paixão que surge de um julgamento equivocado. Culpar-se por tudo que dá errado é atribuir a si mesmo controle sobre eventos que são, em grande parte, externos e, portanto, fora do seu domínio. Uma situação desafiadora surge na vida de vocês, e seu parceiro rapidamente o faz sentir que é sua culpa. Você, por hábito, aceita a culpa. Distinga claramente o que está sob seu controle, suas intenções, esforços, do que não está, resultados externos, ações alheias. Assuma a responsabilidade por suas próprias ações, mas recuse-se a aceitar a culpa por aquilo que não está sob sua influência. Celebre suas conquistas como frutos de seus esforços e virtude. Pense, eu sou responsável por minhas ações e intenções, não pelo resultado final de tudo. As acusações alheias são apenas opiniões. Meu valor não diminui por algo que não está em meu controle. Embora o estoico valorize a autossuficiência da alma, ele também reconhece a natureza social do ser humano e a importância da comunidade para a prática da virtude da justiça e da benevolência. Seu parceiro, sutilmente ou abertamente, desestimula suas amizades e contatos familiares, argumentando que eles não te entendem ou são má influência. Você começa a se afastar. Priorize a manutenção de relações virtuosas que o apoiam em sua busca pela razão e pelo bem. Não permita que o desejo de controle de outra pessoa o separe de fontes de apoio e de visões diversas. A sabedoria vem também da troca com outros seres racionais. Pense, cultivar amizades e laços familiares saudáveis é uma parte da vida virtuosa. Não abdicarei da sabedoria e do apoio que a comunidade pode oferecer para agradar a um único indivíduo. A submissão à vontade de outro, quando essa vontade é irracional ou contrária à sua própria razão e aos princípios da virtude, é uma perda de sua autonomia moral. Seu parceiro constantemente o pressiona a fazer coisas que você não quer, ou a mudar seus planos e desejos para se adequar aos dele, e você cede para evitar conflitos. Reconheça que você tem a capacidade de escolher suas próprias ações e de dizer não quando algo é contrário à sua razão ou à sua virtude.
A verdadeira coragem estoica não é a ausência de medo, mas a ação racional apesar do medo. Defina seus limites com firmeza e clareza, pois eles são expressões da sua própria vontade racional. Pense: minha autonomia é minha, e a submissão a um desejo irracional alheio é uma perda da minha liberdade interior. Posso me recusar a ser coagido sem me desequilibrar. A tolerância, no sentido de paciência e perdão, é uma virtude. No entanto, ser excessivamente tolerante ao ponto de permitir que a irracionalidade e o vício alheio causem dano a si mesmo ou a outros, sem estabelecer limites, é uma falha na prudência e na justiça. Seu parceiro regularmente te desrespeita verbalmente ou mente, e você perdoa e esquece sem que ele mude, por acreditar que está sendo bom ou tolerante. Diferencia a aceitação do que não pode ser mudado, o comportamento alheio, da tolerância passiva ao dano. Perdoar é libertar-se da raiva, não significa permitir que o comportamento prejudicial continue. Você tem o direito e a responsabilidade de proteger sua paz e sua integridade. Estabeleça limites claros, e, se necessário, afaste-se de quem consistentemente age de forma desvirtuosa. Pense: perdoar não significa tolerar o vício. Minha tarefa é proteger minha virtude e minha paz, mesmo que isso signifique me afastar de quem causa dano persistente. A apatia e a falta de propósito são contrárias à natureza ativa e racional do ser humano. A virtude exige ação e esforço contínuo para aprimorar a si mesmo e contribuir para o bem comum. Você se sente estagnado, sem energia para buscar seus próprios objetivos ou para se engajar em atividades significativas, e seu parceiro se aproveita dessa inércia para controlá-lo. Encontre sua motivação interna na busca pela virtude e pela sabedoria. Defina propósitos que estejam alinhados com a razão e que promovam seu florescimento como ser humano. A motivação não deve vir de fora, mas de um compromisso intrínseco com seu próprio aprimoramento. A ação virtuosa, por si só, é sua própria recompensa. Pense: minha energia e motivação vêm do meu compromisso em viver de acordo com a razão e a virtude. Não permitirei que a inércia me afaste do meu verdadeiro propósito. Ao invés de questionar o outro, o estoicismo nos convida a uma autoavaliação constante sobre o impacto de nossos relacionamentos e nossa própria virtude e serenidade. A essência da proteção estoica contra o abuso não reside em evitar ser uma presa fraca, mas em cultivar uma mente forte e inabalável, que não se deixa perturbar pelos eventos externos ou pela irracionalidade alheia. A virtude é a única fortaleza impenetrável. Ao focar no que você pode controlar, seus próprios julgamentos, atitudes e escolhas, você se torna imune ao verdadeiro dano, que é o dano à sua própria alma. A equipe Virtual Books Editora agradece sua visita. Se você gostou de nosso canal, por favor, inscreva-se e compartilhe.